Creio que agora vamos poder dar início à nossa lição de hoje da Unifarma. E hoje queremos, depois de ter aprendido um pouco sobre a cultura ocidental dentro do domínio da família e compreendendo também o relacionamento afetivo dentro tanto da nação grega com a italiana ou a romana. Então vamos ainda permanecer no Ocidente para aprendermos um pouco sobre agora a nossa relação dentro do contexto que nós estamos estudando, que é sobre a forma como o amor ou em si o relacionamento afetivo entre o homem e a mulher desenrolou e como que nós fomos formatados em certo modo e também como que hoje estamos ainda permanecendo com os mesmos costumes, com as mesmas raízes e vivendo quase debaixo da mesma sociedade. A sombra romana ainda aflige várias sociedades. A Grécia ainda impera sobre as mentes. A filosofia em que o homem é o centro ainda norte o planeta Terra e o pensamento obtuso, mas que é real na nossa forma de percepção e também de compreensão, de atuação, ainda persiste. O homem acha que nós somos o centro e o Sol, embora tenha sido até agora o centro da nossa galáxia. Então hoje vamos falar sobre um dos grandes problemas que nós temos encontrado ao longo dos anos e aprendido também com os erros, mas com a presença atuante do mestre dos mestres, a própria sabedoria. E o que é de muita importância é ouvir e aprender, mas também correlacionar com o que ele, o grande arquiteto da vida, está nos instruindo. E vamos então rapidamente com o tema de hoje é a enfermidade da telepatia Cronos. A telepatia Cronos, não crônica, mas telepatia Cronos. A telepatia Cronos é nada mais do que uma projeção, mas também uma forma de percepção psicossomática, algo que enrola em certo modo tanto a nossa soma, o nosso psique, mas também o espírito do ser homem. Nós somos seres tricotônicos e possuímos tanto o espírito, a alma e o corpo. Então, dentro dessas três cavidades da nossa existência, a telepatia Cronos, ela atinge tanto a questão na verdade, psicológico ou a mente e também o ser espiritual. E para melhor entender isso, vou usar em pano de fundo uma certa história que sucedeu aqui nesse planeta. Então eles estavam vindo certo jovem a trazer uma instrução para eles nova. E eles estavam ali fixados e cientes de que eles tinham a verdade absoluta. E a ciência que eles acharam que os seus antigos professores, o mundo da educação e até a própria política em si, deram crédito a todas as demais formas de administração civil e também política, financeira, estavam ali em conjunto confessando que o que eles tinham na mente, o que eles estavam aprendendo durante séculos e tempos, é que é o melhor que existe. E agora aparece um jovem trazendo uma nova tese. Essa é a liturgia imediata que eles têm diante daquela plateia.
em que os povos ali que estavam ouvindo, já havia algum tempo, estavam seguindo ele, esse jovem, e essa comunidade zelosa, dita intelectual e defensora da justiça e pesquisadora da verdade e amante do saber, estavam ali não para ouvir o jovem, mas estavam ali para analisar o que saía da sua boca. E quando eles ouviram, que eu vou ler, que ele disse: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros ou túmulos dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Aqui ele está falando sobre o cenário envolvente da construção dos monumentos, em que a política e a educação, o Ministério da Educação, tanto a cultura, estão de mãos dadas. Eles se esforçavam para falar, para enobrecer aqueles que já não estão mais. Com que objetivo? Ele explica. E dizeis, versículo 30, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então, eles costumariamente sempre defendiam que aqueles atos de terrorismo, de sanguinário, de morte, perseguição, é algo inconstitucional. Não se apraz para uma nação de direito civil, uma nação que ama os direitos humanos. Mas quando eles estavam defendendo sempre com os discursos escritos, fazendo cerimônias, conferências, para demonstrar que eles são umas pessoas de cultura, é ali que havia o problema. Vamos ver o problema? Assim vós, analisando todo o historial desses construtores da República, ele viu que o que eles estavam usando era um pretexto para esconder, na verdade, um contexto que agora ele, o jovem, irá apresentá-los. Vamos ler então. Vós mesmos testificais que sois filhos que mataram os profetas. Então, quando nós olhamos, achamos que há algo errado aqui. Mas vamos ler então para perceber o profundo dessa declaração. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. O problema é a doença, é a enfermidade que leva as pessoas a usarem os feitos, como do apóstolo Paulo, Pedro, para falar desses homens do passado, mas que no presente seus corações não querem ter compromisso com a verdade, nem tampouco praticar a justiça. Essas pessoas, na verdade, acham que, por acumularem uma forma que eles incrementaram de esconder, que é a hipocrisia, a arte cênica do esconde, eles acharam que isso estava simplesmente impedindo que a própria divindade, ou o único Criador, o Eterno, eu serei o que serei, ou eu sou, que ele não estava vendo seus corações. Esse é o problema nosso hoje. A telepatia do Cronos, então,
é quando nós vemos pessoas que defendem que eles não fariam tais coisas se eles estivessem nos dias desses criminosos. Mas é que na hora da sua própria respiração presente na terra, eles possuem o mesmo sentimento desses que são seus pais, que eles estão condenando até, mas desses antes de cometerem tais crimes. Isso quer dizer que o que transforma o criminoso é o que está semeado no seu coração. Esses perseguiram os antigos. Esses estavam simplesmente explanando o que estava nos seus corações. Eles não viam os mensageiros do céu como benditos. Eles acharam que Pilatos, que César, que a Roma, o Ocidente tem uma cultura muito mais civilizada, muito mais sábia, muito mais ordeira e justa do que aqueles que disseram por várias épocas que eles eram mensageiros, de alguém invisível. Eles tinham uma prova palpável dos monumentos da arquitetura romana. Então, quanto à ciência arquitetônica, ou na verdade, do lazer, ou da gastronomia, ao contemplarem como que os festejos nos palácios, em especial do Pilatos, como que o Ocidente, daquelas casas ou restaurações onde havia grandes chefes de culinária. Então, ao averiguar o contexto cultural do povo, eles acharam que entre um e outro é melhor ficar com o que mais toca o nosso paladar, o que mais enfeitiça a nossa mente, o que mais, na verdade, ilude os nossos olhos. Então, eles preferiram viver do exteriorismo em vez de entenderem que eles eram seres espirituais. Se eles não cuidarem ou não derem atenção de uma forma merecida para o aspecto espiritual, eles iriam ter flagelos. Porque qualquer um que não pode guardar o que tem, de todo será, na verdade, roubado. Eles persistiram nesse mesmo erro, e quando vinha alguém para chamar a atenção sobre a conduta deles, eles criaram formas, conspirações para aniquilá-los. Assim é a história de todos nós. Os homens estão sempre fugindo e achando que eles são mais hábeis, mais inteligentes, mais sábios, e que essas culturas são as mais nobres, que os anjos deveriam descer aqui na terra e festejar e permanecer aqui, procurar um hotel para poder, na verdade, ver qual é a estrela maior que existe aqui, que a resplandecente estrela da manhã, aquele que vive lá em cima, nunca no céu terá alguém artista conceituado capaz de criar momentos ou monumentos cênicos imperdíveis, inesquecíveis. Para eles, a própria vida citadina terrena é algo que dá-se arrepio, que os anjos deveriam experimentar, em vez de saírem daquela vida monótona e cheia de consecutivos, prestações de serviço a uma pessoa que não é nada, é carente, que não precisa de nada, é uma vida enfadonha. Então, esses que eram brilhantes pensadores, incríveis, na verdade, mestres da razão, eles criaram esse mundo. E para eles, ninguém que estava falando que aquele mundo era impuro, era sujo, essa pessoa batia de cabeça. Porque para eles, o lamaçal da imundícia, o assalto aos mais carenciados, o imposto exacerbado, a conspiração contra a educação e a liberdade do homem, a manipulação dos fatos para que eles possam ter direito, e também o escrutínio de toda a construção de um império colonial ou escravagista, isso não é ato de sabedoria.
e em mais quanto aos títulos, aos cargos, aos troféus, aos prêmios em que os filhos do sistema serão sempre bem-vindos e exaltados como semideuses. Então, quem se atreve para descer aqui e para falar que eles não são dignos de tais troféus? Então, o troféu canoniza a vida sagrada. Todo mundo deve então viver agora atrás desses troféus. Aquele que não corre, ou que não presta um serviço ao desporto, ao divertimento, a troco dessas ninharias, ou não, desses grandes troféus dourados, ele não está na corrida do saber. E quem constrói esses prêmios da vida eterna, claro, são os grandiosos Césares, ou os imortais da cúpula da incandescência religiosa que se chama política ou a religião, como vários papistas do passado fizeram. Esse é o mundo que Cristo encontrou aqui. Dá a entender que esse mundo de evasão cultural, de prestação de serviço a uma determinada consciência inconsciente do próprio ser vivente, parece que isso é que se chama Deus. Então, nós, enquanto não entendermos que se nós não tornarmos os seres conscientes, o inconsciente, nós chamaremos do nosso Deus, o destino. E achamos que, por belo, o que está acontecendo deve permanecer como se encontra. As leis que são criadas para nos preservar na zona do conforto que se diz. Então, essa forma de cuidar dos rebanhos na verdade, o que muitos estão achando a nossa terra prometida. Então, a promessa que corre pelos templos, tanto da política, dos parlamentos, ou o templo da religião, que acontece nos catedrais, ou o templo da própria tecnologia, ou o templo da ciência, o futuro glorioso, em que já estaremos vendo a glória, não do ser do osso e a carne, mas das máquinas e daqueles que serão fiéis a eles, porque eles não querem o ser humano que tem um livre-arbítrio, que tem a faculdade pensante, e aqui que nos define como seres humanos e que nos distancia dos animais. Não, eles querem essa sociedade. Então as pessoas estão dizendo, se elas tivessem outro período, elas seriam mais amantes do céu, ou mais amigos de Deus. É tudo, na verdade, uma defesa de alguém que não tem cura. Nós temos que perceber quantas vezes que nós estamos adiando uma vida sensata, pura, e querendo saber se não pode fazer, se já sabemos que não podemos fazer, porque temos a consciência, mas queremos, como o apóstolo viu uma vez, cauterizar a consciência. E isso é que muitas pessoas estão procurando, através dos seus atos cada vez mais calabrosos e monstruosos, destruir a sã convivência do tribunal que se chama consciência. Não é mais passivo a coabitação entre a consciência e a inconsciência, ou inconsciente, e o ser presente na Babilônia. Essa deve ser a maior luta, na verdade, que todos estão travando. Sair desse mundo que nós estamos criando e que é um mundo de confusão. Essa é a definição da Babilônia. Há uma confusão incrível hoje, tanto nos adultos como nos mais, porque as pessoas não querem entender a luz, a verdade. E eu lhes digo que a verdade é o eterno eu sou, ou eu serei o que serei. Só Ele é a verdade. A verdade não é uma filosofia ocidental, como toda a educação do Ocidente ou da Prússia. Ela foi criada e elaborada para nós adorarmos uma cultura e servirmos tudo a um interesse de uma raça. É uma educação etnocêntrica, como o grandioso professor
luso cabo-verdiano Mesquitala Lima escreveu no seu livro Introdução à Antropologia. Esse é o nosso problema, que ele ali referiu também que foi problema de Hitler. O problema de Hitler, como ele bem apontou, foi porque ele amou o etnos. Ele tinha que a sua raça era o centro. Isso chama etnocentrismo. Então, a educação hoje ela é etnocêntrica. Ela não é libertadora, ela não é justa, ela não é equitativa e ela não tem nada a ver na divulga do saber ou do próprio, como dizem, do ser homem, do humanismo. O que se quer é que alguns homens estejam no ismo, no centro. Então, dessa ideia escravocrata, dessa sociedade escravocrata, desse mundo do neocolonialismo globalizado, em que todas as bandeiras estão debaixo da mesma ditadura, da irracionalidade desses colonos globalistas, o que eu quero lhe dizer é que chegou a hora de nós procurarmos a verdadeira independência, e ela começa no teu interior. Que o Eterno nos ajude a não sermos alunos, mas sermos seguidores ou discípulos, uma palavra mais simples, embora não estamos usando para ser uma palavra religiosa, mas é muito mais significativo quando eu entendo, quando saiu a verdade, quando aquele que o próprio saber, ele falou essa expressão, que nós deveríamos educar as nações para ser discípulos, significa seguidores, não alunos simplesmente. Não ver como muitos estão vindo na Unifarma, mas não estão produzindo os frutos porque não querem seguir. Eles estão defendendo, se eu tivesse a oportunidade de ver naquele dia do apóstolo, de Jesus, tu farias o mesmo. Todos fariam o mesmo. Porque o que está no teu coração agora estará na verdade, a história da encarnação que nunca acontecerá. Esse é o teu presente. Desperta-te e seja livre agora. Que o Eterno lhe ajude. Para que o software YouTube possa avaliar e ter uma análise de que é importante passar essa informação, esse conteúdo aos demais, e assim impactaremos a Terra num clique apenas.